Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, meu nome é Wallace de Souza e eu vou ensinar hoje como a gente consegue montar um slide de maneira bem simples usando CSS e JavaScript. A gente vai fazer isso com um projeto praticamente zerado, né? Porque a ideia aqui é não precisar de usar nenhum tipo de plugin, a gente fazer isso manualmente. Não é muito difícil, né? Vou mostrar o que eu costumo usar para poder fazer, por exemplo, slide de banners, né, que a gente costuma colocar em site, fazendo uma pequena transição da direita para a esquerda. Vou iniciar aqui, né, mostrando os arquivos do projeto. E aqui a gente tem um index e um style CSS. Basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter esses elementos aqui que vão ser os elementos do nosso slide. Vou explicar o que cada um vai fazer. O item aqui, né? Cada item desse vai ser um item do nosso slide. Ou seja, o 1 vai aparecer primeiro, em sequência nós vamos ter uma transição e vai mostrar o segundo. O scroller, no caso, ele tem como objetivo, né, fazer o efeito da nossa transição. E o wrapper, no caso, nós vamos utilizar ele para poder cortar a exibição, exibindo apenas um, porque o scroller, na verdade, nós vamos usar um truque nele que vai dar a impressão, né, que a gente está exibindo só um elemento, mas na verdade todos os elementos vão estar ali desenhados na tela, né, porém a gente vai usar um overflow hidden, né, no wrapper para poder exibir apenas o primeiro. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Primeiramente nós vamos fazer aqui, definir na slide wrapper, que ela vai ter um overflow hidden, né. Em seguida nós vamos pegar essa classe aqui e vamos fazer o seguinte. A ideia é que todos os elementos tenham o mesmo tamanho. Eu vou usar a tela total no caso, né, o 100%, e que esses elementos seja exibido apenas um. Como que eu vou fazer isso? Eu vou definir que essa div tem o width 100%, vou definir ela com display flex e a propriedade flex wrap eu vou colocar no wrap. Ela parece muito com o white space no wrap, que não deixa quebrar o texto. Nesse caso, ele não deixa quebrar o elemento caindo para baixo, né, quando ele ultrapassa o tamanho do container. Então, ela tendo 100%, nós podemos então definir que o item aqui, primeiro nós usamos 00 alto para poder definir o width como 100%. E eu vou colocar uma cor aqui, vou colocar uma cor lime, só para a gente testar. Colocou o font size bem grande para ficar bem visível, né? Só mudar a fonte para ficar melhor aqui. Fonte Family Sans Serif. E para ficar centralizado bonitinho, nós vamos usar o Display Flex, Align Item Center, Justify Content Center. Eu vou definir que ela tem 500% de altura. Eu tenho aqui um servidor embutido do PHP rodando, né? No caso, para a gente poder fazer o teste no localhost. No caso aqui nós temos então, né, sendo exibido aqui a nossa div, né, do jeito que a gente planejou. E se você observar, só está sendo exibida um. A gente viu aqui que o overflow hidden foi aplicado. O que acontece se a gente tirar ele? A gente consegue praticamente percorrer e verificar que nós temos 5 divs aqui, né, que vai com o tamanho de 100% do container aqui, no caso o slide scroller, né? Porém, ele replica 5 vezes o tamanho porque esse tamanho que ele pega do principal. Eu fiz alguma coisa errada ali porque o CSS está acusando, né? Foi o font size, eu coloquei font style. Então a ideia aqui é deixar bem grande a fonte para a gente ver os números. Ok. Qual que é a ideia aqui? Basicamente, a gente vai trabalhar em cima dessa div aqui, que é o slide scroller. A ideia dela é a seguinte:
Tem uma propriedade no CSS que chama transform, que você pode fazer um translate, né, e mudar a posição do elemento. Geralmente a gente usava sempre o left, né, com o position absolute, mas no caso o translate ele permite você mudar, né, a posição do elemento. E o que a gente pode fazer? A gente está exibindo essa primeira aqui, né, a segunda. Se a gente usar o transform translate, no caso vamos mexer só no x. Se a gente, por exemplo, usar aqui menos 50, a gente observa aqui que a posição dela vai mudando, né? Na verdade, eu usei no lugar errado, né? Eu tenho que usar não nesse elemento, eu tenho que usar no slide scroller. Deixa eu atualizar aqui. A gente usa um translate. Transform. Translate x. Se eu usar aqui o menos 10 pixels, você pode observar que a div ela vai mudando de posição, né? Até o ponto que a gente já consegue visualizar o segundo. Então, o que nós podemos fazer aqui? A gente basicamente pode usar porcentagem. A gente pode colocar menos 100% e a gente vê que ela cai automaticamente para a segunda div. Isso por que acontece? Porque o overflow na tela está fazendo com que seja ocultado aqui no caso, né, o tamanho dela. Então a gente não consegue ver. A gente vê aqui que quando a gente fez o translate aqui, o início dela começa no 2 aqui, né? Vai até o 5, é como se ele tivesse ido para o lado de cá da tela. Então a jogada do Overflow Hidden é exatamente essa. O que nós vamos fazer então? A ideia aqui é a gente calcular quantas divs tem aqui dentro e a gente fazer pelo JavaScript com que ele periodicamente vá mudando, né? De acordo com o tempo. Eu vou usar um set intervalo para a gente fazer isso, né? A gente pode usar aqui document add event listener. Vou usar o DOM content loaded, que é similar ao read do jQuery, né? Então nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos pegar o scroller e pegar a classe dele. Certo. Agora a gente precisa contar, né, a quantidade de elementos que está ali dentro. Eu vou pegar então, vou criar uma variável aqui que chama... Isso aqui, na verdade, por que a gente precisa contar a quantidade de elementos? Porque a gente precisa saber o máximo de movimentos, entre aspas, que nós vamos fazer dentro desse slide para ele voltar para o primeiro. Então, a gente tem que pegar aqui, eu vou chamar essa variável de maxMoves. Vou usar o carry select all para poder pegar todas as divs que tem a classe item e eu vou usar a propriedade length para pegar a quantidade. Um ponto que a gente tem que notar que é interessante. O translate aqui, se você observa, o padrão dele é translate 0. Quando a gente aplica aqui no scroller, a ideia é a gente fazer um transform, translate, menos 100%, ele vai para o segundo. Se a gente fazer menos 200, ele vai para o terceiro. Se a gente fazer menos 300, ele vai por 4, e menos 400 ele vai por 500. Se eu fizer um 500, já não tem nada. Isso significa que a gente teria que, obviamente, multiplicar a quantidade de elementos por 100, né? Só que a gente teria que subtrair por 1, porque a contagem do translate aqui começa do zero. Então, se a gente multiplicar 0 pelo 1, vai dar 0. 100 por 1, né, vai dar 100. Estou confundindo tudo aqui agora, peraí. Se a gente multiplicar 0 por 100, vai dar 0. Se a gente multiplicar 1 por 100, vai dar 100. Se a gente multiplicar 2 por 100, vai dar 200. E no caso, então, como são 5 elementos, a gente pode até conferir aqui no console isso. Esse move nosso aqui. Não exibiu. Vamos ver o que aconteceu de errado. Eu escrevi errado. É DOM content load. Nós temos 5 elementos. Então o que acontece? Nós precisamos subtrair por 1.
O que a gente vai fazer? Na primeira iteração a gente multiplica por 1, por 0, depois por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4, né? E a gente volta para o 0 de novo. Então, a gente vai fazer assim, usar um set intervalo. Eu vou colocar ele para rodar de 1 em 1 segundo. A gente basicamente vai criar uma variável aqui que chama transform e vai multiplicar menos 100, porque a posição, quando a gente vai recuando negativamente, é que vai exibir no próximo. E vai multiplicar por um item atual. A gente vai chamar de i. Então, nós vamos criar o i aqui fora. A gente vai usar um operador aqui de incremento, no caso, na direita, que no caso, quando a gente usa ele na direita, o JavaScript processa primeiro o valor atual e só na próxima iteração é que a gente vai usar o próximo valor. Então, nós temos que pegar o isRuler aqui, style, nós vamos usar a propriedade transform, e a gente vai fazer um translate x. Para não fazer a concatenação, eu vou usar um cifrão aqui para ficar mais fácil, né? Ok. Então, a cada interação agora, né, ele tem que mover para o próximo item aqui de 1 em 1 segundo. Vamos ver. 2. Ok. Você observou que o próximo elemento aqui não apareceu porque ele continua subindo os valores, né? Então agora nós vamos entender por que nós salvamos essa variável aqui que chama maxMove. A ideia dela é a seguinte. No JavaScript nós temos lá o operador de módulo, né? Que basicamente o que vai acontecer? Quando a gente usa, por exemplo, a gente tem o valor 4. A gente vai usar ele no operador i, na variável i, né, que está com o operador de incremento, e vai acontecer o seguinte, quando for 0, vai retornar 0. Quando for 1, vou retornar 1. Quando for 2, vai retornar 2. Assim sucessivamente, e quando chegar no 4 vai voltar a ser 0 de novo. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar aquele if, para verificar se o tamanho é igual a 0 e voltar a variável para se o tamanho for igual a 4, voltar para 0 de novo. Então eu acho melhor usar simplesmente o operador de módulo e simplesmente fazer isso. maxMoves. O que vai acontecer aqui? Tem um 1, 2, o 3, o 4 e volta para o 1 de novo. Pode verificar o que acontece no HTML aqui. No nosso caso aqui, deu erro, né? Porque a gente, na verdade, nós temos aqui 5 elementos, né? Vamos tirar o menos 1, que talvez eu possa ter falado bobagem. Exatamente, eu falei bobagem. Na verdade, o que aconteceu aqui? A gente não precisa subtrair o menos 1, porque, na verdade, quando o módulo aqui for 5, ele vai retornar 0, mas quando for 4, ele vai retornar 4, né? Então, nesse caso, a gente realmente precisa que chegue até no 4, porque é como se a contagem dos nossos elementos aqui começasse a partir do 0, né? Então, aqui é 0, 1 por causa do 100% que a gente está multiplicando, 2 por causa do 200, 300, 400 e volta para o 0 de novo. Então, isso aí. Acontece também ao vivo, também a gente erra, né? Mas é basicamente isso. Então agora o próximo passo é o seguinte, a gente está vendo que a gente está com a transição dura e essa transição ela não tem nenhum efeito. A gente pode simplesmente então vir aqui no slide scroller e como a transição está sendo feita, a gente está mudando o transform basicamente, o CSS ele tem a propriedade transition e a gente pode simplesmente aplicar um 500 ms aqui e a gente pode usar linear, ou Waze, né, como vocês preferirem. Vamos colocar o linear para a gente fazer um teste. E você vê que acontece aí a transição tranquilamente. Quando chega no último, ela volta.
Isso aqui é muito bom para poder fazer com imagem, né? A gente pode simplesmente deixar lá, por exemplo, um carrossel passando as imagens automaticamente. A gente pode mudar o tempo da interação aqui também, simplesmente aumentando, por exemplo, para 2 segundos, né? E se for necessário também, você pode tranquilamente mudar aqui, né, o valor da interação aqui para demorar um pouco tempo mais. A única coisa que eu recomendo é que a gente não coloque um valor ali que conflite com o do set intervalo, porque senão vai ter uma quebra de animação no meio do caminho e vai ficar muito estranho, né? A gente está usando o linear aqui, a gente pode usar o Waze, né, que dá um efeito diferenciado aqui para a transição. Ela começa devagar, vai rápido e termina devagar, né? Tem lá as especificações desses modificadores aí da transição lá na documentação do CSS. Mas, basicamente, o slider pode ser feito dessa forma, né? Além disso, o que pode ser feito aqui? Muitas vezes as pessoas gostam de usar as bolinhas embaixo, né? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, deixa eu comentar essa lógica aqui, e eu vou criar aqui embaixo aqui, né? Vou fazer alguns botões aqui. Vamos usar aqui a propriedade data, né? Com o valor index. Vamos fazer da seguinte forma, né? Vamos colocar a partir do zero para ficar mais fácil. Então a gente vai colocar data index 1, 2, 3, 4. Cada uma representando os de cima. Vamos chamar isso aqui de controls. Fazer um estilo bem bonitinho aqui. Vou colocar um display block. Border radius 50%. E nós vamos colocar uma cor aqui bacana também. Vamos colocar um estilo blue. Display block, eu coloquei controls e coloquei o A. Por que não foi? Que eu fiz de errado. Faltou colocar o tamanho, né? Acontece. Vamos colocar com tamanho aqui padrão, né? E no controls, a gente nem precisa, na verdade, usar o flex, não. É só botar aqui como inline block que já resolve o problema. Ok, aqui nós temos então, né, as nossas bolinhas. Vamos colocar ela aqui alinhada ao centro, com margem top e o margem bottom. Certo. É o cursor pointer, né, que é o... Tá bonitinho. Ok, a ideia aqui é a gente, no elemento que a gente clicar, né, agora a gente quer que, quando a gente clica aqui, já vai direto para o elemento aqui em questão que a gente quer fazer a transição. Então, o que nós podemos fazer? A gente basicamente pode vir aqui, a gente pode usar o próprio Carry Selector mesmo. A gente vai usar o Carry Selector All. Nós vamos pegar aqui Controls e pegar o A que está aqui dentro. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de percorrer cada um desse, porque diferente do jQuery aqui, né, no caso, a gente tem que percorrer cada um. O que acontece? No JavaScript você não tem for each aqui no Carry Selector All. Ele, apesar de ser uma lista, ele é diferente do array padrão JavaScript. O que nós vamos fazer? Nós vamos converter isso para array. Para fazer isso, nós vamos usar um array vazio. Nós vamos chamar a função slice e vamos fazer um call para ele poder converter. E nós vamos chamar for each logo à frente.
que isso vai fazer? Isso basicamente vai pegar cada elemento ali dentro ali para a gente poder aplicar a nossa lógica. O que vai acontecer? Vamos olhar aqui no console, né, certinho. E a gente viu que eles foram retornados aqui corretamente. Então nós vamos voltar aqui para o Sublime e vamos fazer o seguinte. add né, click function. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o index do mesmo, né? E como a gente faz para acessar o data, né, no JavaScript puro? Nós vamos lá pegar o elemento dataset e vamos pegar a propriedade index. O que vai acontecer aqui? Isso também é um pouco diferente do jQuery. O jQuery ele retorna o elemento já com o parser, né? A gente dá o clique aqui, a gente vai ver retornando ele, está retornando como string, né? Então o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer o parse int. A gente vai ver agora que vai retornar colorido, né? Como se fosse realmente um número. Então a gente precisa de formato de número para poder fazer a mesma operação que nós já fizemos acima. A gente vai copiar esse trecho do código aqui. Vou descomentar ele. O que vai acontecer aqui? Tem um tempão que eu não uso Sublime, por isso que eu estou meio lerdo. A gente vai simplesmente multiplicar pelo index que a gente está capturando no botão e nós vamos aplicar o transform aqui, né, no scroller. O que vai acontecer na hora que a gente fizer isso? A gente vai ver a transição correndo diretamente para o elemento que a gente deseja. Então é isso, né? Dá para combinar os dois? Dá também, né? Eu não sei como o pessoal costuma colocar o comportamento disso, né? Algumas pessoas colocam que a partir do momento que você clica, né, em algum elemento, para de fazer a transição automática, né? Algumas pessoas programam dessa forma. Tem como fazer isso aqui também. Nós podemos descomentar o nosso set intervalo. O que acontece? Né? A transição vai ficar rodando sozinha, né? Se a gente simplesmente... Eu vou colocar um em um. Segundo, eu ver o que aconteceu de errado aqui. O erro no console. Tem uma coisa errada aqui. O que eu fiz de errado? Sim. Acho que eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui, porque o JavaScript, às vezes, ele vai entender que eu estou tentando chamar ali na frente, ali, como se fosse uma propriedade. Então, beleza, você está vendo que está rolando automático. A ideia aqui é a seguinte, para não dar conflito, né, de acontecer isso aqui que está acontecendo, a gente vai limpar o intervalo no momento que a gente clicar em qualquer elemento. Como que a gente faz isso? A gente atribui a uma variável, né? A gente coloca aqui automatic scroll, define essa variável aqui. E quando a gente fizer qualquer clique, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um clear interval automatic scroll. A partir do momento que eu cliquei, parou a interação passa a ser somente por aqui. Ok? Então, eu fiz aqui de maneira bem simples, né? Não muito complicada, esse slide. A gente pode incrementar mais algumas coisas nela, mas por enquanto vai ficar só por isso aqui mesmo por hoje, né? Porque a ideia foi mostrar uma maneira mais simples de fazer isso. Você pode simplesmente fazer, como por exemplo, colocar um background image em cada elemento tranquilamente, né? Que vai ficar muito bacana o slide. Ou então poderia colocar uma cor variada em cada um, né? No caso que a gente fez aqui bem simples, mas se for o caso também, nós podemos aqui fazer só de exemplo, né? Mudando as cores. A gente pode usar o seletor NTH Child só para ver como que vai ficar, né? Vamos aplicar um background color red no segundo. Terceiro, vamos aplicar um índigo.
a gente ver aí, né, como que fica, né, a transição fica muito bacana. Você não precisa praticamente de biblioteca para fazer isso, né? Não é muito complicado fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente acaba perdendo um pouco de tempo ou até mesmo instalando coisa que a gente nem está com vontade, né? Por conta desse tipo de coisa, né? Que é uma coisa tranquila de resolver, não é algo muito complicado e a gente pode fazer de maneira bem simples. Você vê que o JavaScript nem ficou muito grande, né? Nós fizemos basicamente aqui em poucas linhas, sem usar jQuery, sem usar biblioteca, né? E isso é bom porque ajuda a gente a aprender os vários recursos que já tem no próprio JavaScript sem biblioteca nenhuma, né? E você vê que não são coisas complicadas. O CSS ultimamente, né, já tem muitos recursos que ajuda bastante nisso. Você vê que o efeito da transição, praticamente a gente fez ele usando só o CSS. A gente não dependeu de nenhum tipo de cálculo no JavaScript, nada, né? Foi bem tranquilo de fazer, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você goste do tutorial. Falou!